antes de qualquer coisa, queria dar uma visão geral aí para vocês, pessoal, do que a gente vai falar hoje. Então, acho que, como a maioria sabe, o NADA é um evento que é um dos maiores eventos de varejo automotivo no mundo, um evento que ocorre anualmente nos Estados Unidos. Nesse ano ele ocorreu virtualmente, né? Então nós podemos participar de forma remota, né? Todos os anos a gente acaba indo para lá, mas esse ano, em função da pandemia, o evento foi virtual, mas ele foi um evento muito rico, né? Ele trouxe diversos insights, trouxe diversas tendências aí para que a gente possa entender o que o mundo está pensando, né, daqui para frente, como é que vai ser o cenário pós-pandemia para o varejo automotivo. E aí a gente está falando de concessionária, a gente está falando de centro automotivo, lojas de autopeças, locadoras, enfim, todo mundo que compõe esse nosso mercado. Então, pessoal, a ideia é hoje a gente discutir os principais insights, né? Então a gente sumarizou aqui em tópicos para vocês, para ficar bem fácil de assimilar, né, o que a gente precisa levar realmente desse evento, para que a gente possa realmente aplicar tudo isso no nosso dia a dia, né? Então a ideia não é só olhar para o futuro, né? Isso pode acontecer, aquilo pode acontecer, mas é de fato a gente tirar lições de como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Como é que a gente faz para aplicar esses conceitos de forma prática, para que a gente esteja preparado não só para o futuro, mas para o consumidor atual, né? Que já teve uma transformação importante, né? Principalmente nesse último ano, né? Lógico, já vinha num processo de transformação bem relevante, mas nesse último ano, de fato, foi uma transformação atípica e com muita mais velocidade do que a gente estava acostumado. Então, já tem muita coisa que a gente já está até devendo, né, que a gente já deveria estar mais preparado e a gente precisa, de fato, estar antenado com o que o nosso consumidor está pedindo. E também olhar para o futuro, lógico, é super importante para que a gente também não fique para trás e sempre esteja atualizado. E antes da gente começar a entrar no nosso conteúdo, pessoal, eu queria aqui deixar os meus colegas se apresentarem, né? Então, primeiramente, queria agradecer aqui a participação de todos, né? A Fabiana, a Isolete, o Adilson, também todos os nossos participantes. E vou deixar aí vocês se apresentarem, pessoal. Vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Eu sou Fabiana, eu sou responsável pela inteligência de mercado da Lynx. O meu papel aqui é trazer as tendências, né? E eu agradeço aqui o convite do Renato Laz para participar e trazer um pouquinho do que a gente viu de tendências na NADA esse ano. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Isolete, eu sou a responsável pela área de serviços da Vertical Automotivo. Também agradeço muito a presença de vocês. É bastante relevante esse evento, porque já faz vários anos que a gente vem acompanhando as tendências e tentando transformar os nossos produtos para poder, alinhado a essas tendências, atender melhor os nossos clientes. Agradeço aí a participação de todos. Boa tarde, pessoal. Em nome do Renato, da Isolete e da Fabiana, queria agradecer você que está participando, você que está participando com essa live já gravada, sejam bem-vindos. Muito obrigado. A gente vai passar algumas horas aqui, uma hora, né, falando um pouquinho da tendência. Espero contar com vocês aí até o final. Sejam todos muito bem-vindos. Bacana, pessoal. Então, para a gente começar, né, já vamos começar quente aqui, né, não vamos enrolar muito, vamos direto ao ponto e já falar do primeiro insight que a gente capturou nesse evento, que foi super legal. Então, a gente deixou aqui algumas frases, tá, pessoal, que é aquilo que você precisa lembrar, né? Então, a primeira frase que a gente traz aqui dentro desse contexto de tendência, insight, é qual? As pessoas estão saindo do transporte público e buscando veículos próprios, né? Então, tem N fatores que levam a isso, né? Alguns fatores que já vinham antes da pandemia, mas alguns que aceleraram tudo isso, né, dentro desse contexto de pandemia. Então, eu queria primeiro perguntar aqui para a Fabiana, o que você enxerga que foi o grande motor, né, que fez com que isso ocorresse, e quais são os efeitos que você enxerga dentro do nosso contexto que a gente está vivendo, né, das concessionárias, das lojas multimarcas, dos centros automotivos e autopeças, do ponto de vista dessa transformação na mobilidade, né? A gente não está falando nem só da questão do veículo em si, mas a gente está falando de um novo paradigma de mobilidade. Como é que você enxerga isso, Fabiana? Laz, a gente viu que a próxima normalidade da mobilidade urbana, ela foi acelerada. Então, as pessoas agora, diferente do ano de 2019, as pessoas estão enfatizando muito a questão da saúde, da segurança e da confiabilidade. Então, todo aquele custo, conveniência, que eram papéis importantes na decisão do cliente escolher um meio de transporte,
hoje foi substituído pelo risco de infecções reduzida. Então, esses estudos mostraram que o futuro da mobilidade vai ser, assim, compartilhada, ela vai ser uma mobilidade multimodal, e a gente viu aqui nessa pesquisa que a McKinsey fez, eles fizeram em 7 países, com uma amostra bem relevante, e eles mostraram que as pessoas estão trocando o transporte público nesse momento que a gente está passando, para ter menos risco de contágio e também mais segurança na hora de você ir e vir, né? E as pessoas, elas não vão somente utilizar o transporte do carro particular, que foi um meio que eles falaram que eles vão usar muito mais agora, nesse momento. Eles não vão usar só o carro, eles vão usar o carro combinado com outros meios de transporte, né? E isso vai ser uma tendência para o futuro. A gente viu também que a adoção do trabalho remoto, ele fez com que a maioria das pessoas, elas saíram um pouco dos centros urbanos e foram para casas maiores no interior ou em cidades litorâneas. E isso também faz com que a pessoa necessite de um carro particular, né, para se deslocar. Legal, Fabiana. Até a gente vê nesses números aqui, né, como é que está a percepção de segurança, né, na utilização dos modais de transporte. E aqui a gente vê que o veículo privado na esquerda ele está dominando esse ranking, né? E aqui no lado direito a gente vê esse ranking aqui da McKinsey, né, que traz uma pergunta, né? Você vai usar mais ou menos o carro após a pandemia? E aqui no Brasil a gente está no topo desse ranking, né, mais de 60% das pessoas dizendo que vão usar mais o carro. E outro dado interessante, né, no ano passado, em 2020, a gente teve um aumento de 900% das buscas no Google perguntando se é um bom momento para comprar um carro. Então, de fato, as pessoas estão procurando, né, estão buscando opção. A gente vê o movimento aqui de veículos usados no Brasil bombando, né? Esse primeiro trimestre já mostrou de novo uma reação. A gente viu ali, em janeiro, começou a dar uma caída nos números de venda de usados, mas já retomou. A gente já vê março aí em crescimento dos veículos usados, uma pressão grande sobre preço. E isso tudo sendo também uma oportunidade, né, para o nosso mercado, trabalhar também com os veículos usados, que acabam sendo a porta de entrada das pessoas para ter o seu veículo próprio, né? Pessoa que acaba abandonando o transporte público ou outro modal de transporte que está acostumada, muitas vezes não tem uma renda suficiente para comprar um carro zero, acaba buscando o veículo usado, né? E outra coisa que a gente também viu no evento foi relacionada à questão que a Fabiana falou, da combinação dos modais, né? Então, a questão de você ter ali aquelas pessoas, só uso Uber, ou só uso ônibus, ou só uso carro, vai ser cada vez mais raro, né? Cada vez mais as pessoas vão combinar esses modais. Então, para uma situação eu vou usar Uber, para outra eu vou usar carro, para outra eu vou usar transporte público. Então, de fato, essa combinação vai ser algo muito mais comum, né? O que gera aí também a nossa necessidade de atenção a isso, né, para fazer frente a esse anseio do nosso novo consumidor. E aqui, pessoal, já indo para... Desculpa, Fabi, pode falar. E outro dado da pesquisa, eles falaram que provavelmente vão ocorrer mudanças muito maiores com as viagens a longa distância entre as cidades. Então, existe uma mudança substancial ali no uso do transporte. 40% dos respondentes da pesquisa falaram que voariam menos nos próximos meses. 32% viajariam menos de trem e, em contrapartida, 32% usariam mais o carro particular. E tem essa outra pesquisa que está aqui do lado, que ela fala um pouco do transporte público. Então, foi feita pela YouGov de Cambridge, e em conjunto com o jornal inglês The Guardian, e foi feita em 26 países, e mostra que o Brasil ficou em primeiro lugar, com as pessoas falaram que usariam o carro mais antes da pandemia do que agora. Então, 62% das pessoas falaram que vão usar muito mais o carro do que antes. Isso, e falando também dessa questão das pessoas voarem menos, né, as pessoas estão economizando em viagens internacionais e acaba poupando também, pode comprar um carro, né, pode se dar o luxo de comprar um carro para fazer viagens mais curtas e próximas, né, isso acaba ganhando também relevância. A gente acredita muito nesse aquecimento da demanda, a gente é otimista, né, Fabi? Exato. Legal.
E falando já da próxima tendência, pessoal, o e-commerce de veículos está mais próximo do que se imagina. O que a gente quer dizer com e-commerce de veículos, tá, pessoal? É o e-commerce puro, né, que é você efetivamente comprar um carro, né, de fim a fim dentro de uma experiência digital. Eu não estou falando daquilo que a gente viu muito em 2020, compre sem sair de casa. A gente sabe que o compre sem sair de casa não é bem assim. Né? Você vai lá, chama no WhatsApp, aí negocia, tal, daí você vai lá, faz o test drive, enfim, em algum momento você acaba saindo de casa. Né? Você não tem uma experiência que te permita fazer isso 100% online, com total autonomia para o consumidor. Mas isso já é realidade nos Estados Unidos, por exemplo. Depois eu convido vocês a joguem no YouTube aí o case da Carvana. Tá? Carvana é um e-commerce gigante de veículos usados nos Estados Unidos. Então, eles estão operando, acredito que desde 2015 ou 2016, nesse mercado, onde eles conseguem efetivamente gerar uma experiência de compra 100% digital para o consumidor, inclusive com trade-in, né, a possibilidade de você fazer a avaliação virtual do carro, ele ser dado na troca, né, o financiamento ser feito online, seguro, pacote de acessórios, todo o F&I, bem como o financiamento e a entrega do veículo também, e já a retirada do veículo usado que está sendo dado na troca, né, como trade-in. Então, o Carvana, para vocês terem uma ideia da velocidade de crescimento disso nos Estados Unidos, em 2017 eles venderam 44 mil carros, em 2020 eles venderam 244 mil, que dá um crescimento anual de mais de 77%. Né? Então, mostra que realmente esse negócio está bombando lá e, de fato, as pessoas estão se acostumando e entendendo que dá para comprar carro online. Né? Não é mais aquele, será que dá, será que não dá? Não, as pessoas já entenderam. E melhor, carro usado, né, o que é mais difícil ainda, porque o carro usado ele acaba trazendo um pouco mais de incerteza, porque qual é o estado desse veículo? Esse carro realmente tem uma procedência legal, ele está bem cuidado, né, enfim, e a Carvana conseguiu superar todas essas barreiras até no carro usado. Então imagina como a gente conseguiria viabilizar isso também dentro do mundo de veículos novos. A Nissan fez um ensaio disso no ano passado, né, fez uma grande campanha de publicidade conversa, vendendo ele pelo e-commerce, mas ainda existem alguns pontos aí que precisam ser aprimorados dentro dessa experiência para que ela seja, de fato, 100% autônoma. Por exemplo, lá você não consegue fazer o trade-in, né, você precisa ir até uma concessionária para retirar o carro. Então, todos esses aspectos, né, de experiência 100% digital, a Carvana já resolveu e a gente ainda tem espaço para fazer isso aqui no Brasil. Falando um pouco mais dos Estados Unidos também, a penetração do e-commerce de veículos em 2018 foi 1%. Né? Já tem essa realidade desde 2018. Em 2020 já subiu para 10%, e a projeção da Google, que palestrou lá no NADA, é que até 2025, ou seja, em 4 anos, 1 a cada 4 carros vai ser vendido em e-commerce. Então, de fato, gente, é uma realidade que está vindo, não é um negócio que, será que isso vai, será que isso não vai? Isso vai acontecer, tá, gente? Então, aqui, a reflexão que eu convido vocês é lógico que para você chegar lá no e-commerce de veículos, isso é o estado da arte, é a última fronteira em termos de digitalização. Mas o que cada um de vocês está fazendo hoje para digitalizar seu negócio? Né? Os primeiros passos já foram dados? Você está num caminho, você já pensou qual é o teu caminho de digitalização? Qual é o teu projeto de transformação digital para a sua empresa? É essa a reflexão que eu convido vocês a fazerem. Porque se você um dia tem o sonho de ser um e-commerce, né, de veículos para vender 100% online, você tem várias etapas antes para cumprir. Tem que gerenciar bem seus leads online, né, tem que ter uma experiência de trading legal, né, tem que ter ali um atendimento de pós-vendas um pouco mais digital e conveniente, né, para você trazer esse cliente e manter perto de ti. Enfim, tudo isso, de fato, traz aí elementos que são super importantes para a gente refletir. Né? Se o e-commerce de veículos, que é a última fronteira, já está virando realidade lá no mercado maduro, a gente já deveria estar um pouco mais avançado, né, nesse aspecto aqui também. E aí, Fabio, eu queria também pedir aqui para você trazer alguns insights de como que isso se cruza com o varejo como um todo. Né? Você que aqui na Lynx é responsável pela inteligência de mercado e olha todos os segmentos do varejo, como é que isso conversa com o que a gente está vendo no restante do varejo? Sim, olhando o ano passado, Las, todas as vendas online que aconteceram ano passado dobraram em relação a 2019. Então, em 2019, vendas online representou 5%, em 2020, no ano todo, representou 10%. Então, a gente dobrou em um ano. E essa tendência, ela não volta mais, ela vai crescer, inclusive no segmento automotivo, com a venda de veículos e peças online.
E a gente viu ali um case muito legal da Cadillac, que ele mostra que essa experiência, ela pode ser completamente personalizada e uma experiência super interessante, mesmo sendo online. Eles começaram a vender todos os veículos Cadillac online, e é super interessante, você entra e consegue enxergar a agenda do vendedor, você escolhe um horário para falar com ele, só você e ele explica todas as características do veículo. Por vídeo, né? Por vídeo, isso. E você tem a possibilidade de olhar o veículo que você deseja num videozinho demonstração com muito detalhe. Eu acredito que a riqueza de detalhes é até maior do que se fosse ao vivo. Então, existem alguns exemplos muito bacanas lá fora e que incentiva aqui a gente também a ter exemplos de experiência online tão ricas, né, porque é isso que o consumidor quer, né? Trazendo um pouquinho da NRF 2021, que é a maior feira de varejo mundial, eles falam que o consumidor de agora é o now customer, é o consumidor do agora, né? Ele é muito imediatista, ele quer tudo agora, ele quer tudo rápido, ele é muito exigente, e existe esse desafio, né? Que o consumidor, ele não vai comparar a sua experiência na concessionária com outra concessionária. Ele vai comparar a experiência que ele está tendo na sua concessionária ou no seu centro automotivo com todas as experiências que ele possui de Netflix, de Uber. Então, todas as experiências sem atrito que ele possui lá, ele vai comparar com a experiência de uma compra de um veículo online ou de uma peça. Legal, Fabi. Indo para o nosso terceiro insight, pessoal, é a questão da economia compartilhada. Então, a nossa frase aqui é: o carro por assinatura será uma alternativa comum à compra. Então, o que a gente está enxergando, pessoal? Que em algum momento a gente vai ter aí o consumidor indo numa concessionária, numa loja multimarcas, podendo escolher entre comprar e locar um carro. Isso vai ser comum, né? E por que isso? Porque a gente tem aqui uma demanda, né? Então, você olha aqui para as novas gerações, os millennials, a geração Z, que cada vez mais tem poder de compra e responde por uma fatia grande dos compradores de veículos, que enxergam o paradigma da economia compartilhada, né, de pagar pelo uso, como algo muito relevante, né, porque acaba gerando uma inteligência maior, vamos dizer assim, do ponto de vista de aplicação de recursos. Né? Então, uma geração muito mais antenada em termos de investimento, não quer imobilizar capital num negócio que vai depreciar. Né? Então, tudo isso, de fato, gera uma grande oportunidade aqui. Né? E para a concessionária, para o multimarcas, o que a gente enxerga aqui de relevante? A oportunidade de você alavancar o F&I e alavancar o pós-vendas. Né? Porque aqui, quando você faz um aluguel de longo prazo de um veículo, por exemplo, você tem ali a inclusão de toda a parte de seguro, de pós-vendas, de manutenção, de pacote de acessórios, tudo que você hoje poderia vender no F&I, que você muitas vezes não vende, e você perde para um concorrente, né? Ele vai lá, contrata seguro fora, instala acessório num auto center independente, né, ou então vai numa oficina independente para fazer o pós-vendas, tudo isso você garante essa amarração, né, com a tua concessionária, por exemplo. Né, e gera também uma receita recorrente. Isso te dá uma maior previsibilidade no teu negócio. Né, então, vamos pegar o momento de crise que a gente viveu no ano passado, a pandemia, as vendas despencaram, concessionária fechada. Imagina se você tivesse ali um grande pool de veículos alocados por assinatura. Isso tornaria teu negócio mais resiliente. Você tem uma receita mais previsível. Né, então, esse é um paradigma aí que tá vindo para ficar, né? A gente vê as montadoras trabalhando muito forte, mas a gente vê também concessionárias e multimarcas trazendo essa possibilidade de eles mesmos oferecerem o próprio serviço. Né? Então, isso a gente vê cada vez mais comum. E alguns cases interessantes que a gente viu lá fora também, tem um case da Porsche, onde ela trouxe uma experiência muito legal. Né? Então, ao invés de você ir lá por exemplo, vou comprar uma Porsche Cayenne, você vai lá, faz um pacote de assinatura com a Porsche, no qual você vai ter a Porsche Cayenne, por exemplo, para usar durante a semana, seria um carro de dia a dia, e para os finais de semana você tem a possibilidade de trocar de carro. Né? Então, vamos imaginar, eu sou um entusiasta, eu quero ir para um autódromo, sei lá, eu quero viajar com um Porsche Carrera 911. Né? Então, você tem essa possibilidade dentro do pacote de assinatura. Né? Tem um carro para uma outra finalidade no final de semana. Ou então, vou para um jantar de gala. Eu quero ir com um Porsche Panamera, que é um carro mais executivo.
né? Então, tudo isso, eles criaram um pacote de locação de longo prazo que permite o cliente ter flexibilidade. Então, você imagina que bacana essa experiência, né? E aí, quando você bota na ponta do lápis, né? Pô, se eu tivesse que comprar 2 carros, tivesse que comprar 911 Cayenne, ele nunca ia ter essa possibilidade, né? Agora, dentro do modelo de assinatura, isso é possível. Então, olha o quanto a gente pode exercer a criatividade, né, para criar novos modelos de negócio, para favorecer o teu negócio como concessionário multimarca e também dar uma experiência muito mais legal para o cliente, né? Tem tecnologia disponível para isso acontecer, né, Fabi? Legal. Avançando aqui, pessoal, a gente tem aqui uma quarta tendência, que é algo que a gente vê nos Estados Unidos, mas vê muito forte aqui no Brasil. A gente fez questão de trazer para o nosso contexto também. Então, a frase é qual? O aumento de preço de veículos novos vai cada vez mais elitizar o alcance ao 0 km. É um pouco do que a gente estava falando no primeiro insight, de que as pessoas que estão saindo transporte público e tal, estão indo procurar usados, está aumentando a pressão pelo preço do usado, mas vai aumentar também a pressão no preço do 0 km. Né? Então, aqui tem uma matéria de Jornal do Carro que mostrou que, em média, o reajuste dos carros novos em 2020 foi de 17%. Muito acima do IPCA, né? E um outro movimento aqui, a gente vê as montadoras focando também no mix de produtos de maior valor agregado, trocando volume por margem. Então aqui tem o exemplo do Etios, né, que saiu de linha para dar lugar para o Corolla Cross, que custa mais de 3 vezes o valor do Etios. Né? Então, lógico, vai vender muito menos Corolla Cross, mas vai dar muito mais rentabilidade para a Toyota, né? E possivelmente para a concessionária que conseguir aproveitar bem essa oportunidade. Assim como o caso da própria Ford, né, que foi nítido que eles mudaram realmente a estratégia, focaram no mix de produtos muito mais premium e tiraram os carros de entrada de linha. Então, isso é um movimento que a gente deve ver outras montadoras fazendo, né, e acontecer nos próximos anos. E o que isso implica? Né? Implica em você ter um atendimento com uma régua mais alta, porque esse consumidor que está comprando 0 km cada vez mais é elitizado, esse cara tem uma exigência maior. Então, como é que você evolui do ponto de vista de experiência, de entrega, de digitalização da experiência desse cara e autonomia para que ele tenha conveniência e ele continue trabalhando contigo, né? Que ele não fuja da tua concessionária, da tua loja ali e vá para o aftermarket, né? E, por outro lado, como é que o aftermarket aproveita também essa oportunidade, né? Porque você tem ali um aumento da competição da concessionária que daqui a pouco vai buscar também trazer mais carro usado para o seu pós-vendas, né? Porque se eu tenho um volume menor de zeros aqui, no longo prazo, a quantidade de clientes deve cair. Então, o que o concessionário vai fazer? Vai tentar aumentar ali a penetração nos carros mais antigos, né? E a gente sabe que a frota do Brasil está aumentando a idade. Então, como é que essa competição, né, pode de fato ser aproveitada também, né? Por quem sair na frente, por quem for lá e investir em tecnologia, em digitalização, como é que a gente faz para ganhar esse jogo? Né? De fato, essa arena de competição ela vai se acirrar bastante nos próximos anos, né? Então, um outro exemplo aqui para dar também é o da Mercedes, né? Mercedes-Benz, que acho que faz uns 2 anos, acho que foi 2018, se não me engano, eles lançaram o Star Parts, né? Então, um case bem interessante também, no qual eles vendem peças que são originais Mercedes-Benz, tem a marca Mercedes-Benz, só que elas são destinadas para veículos com mais de 5 anos de idade. Então, lógico, as peças elas não têm exatamente os mesmos componentes que uma peça original, né, Mercedes, de primeira linha tem, mas ela atende esse público que tem o carro com mais de 5 anos, dá a garantia, né, e tem a marca Mercedes-Benz, né, por um custo mais acessível. Então, uma forma também das montadoras, né, das concessionárias também competirem por esses carros um pouco mais antigos, né? Então, cada vez mais isso, principalmente aqui no Brasil, vai ser uma tendência que o mercado vai começar a trabalhar mais, né, com foco no usado, mas também entregando uma experiência ímpar para quem está sendo atendido ali na compra do 0 km e todo o ciclo de pós-vendas que vem depois disso, né? Então, gente, acho que é o convite realmente, subir a régua, né? Acho que não vai... aqueles que não investirem, que não, de fato, se preocuparem, né, com essa evolução, a gente vai ver muita gente ficando pelo caminho. Legal. Fabi, quer complementar alguma coisa aqui nesse aspecto? Fica à vontade. Não, acho que no final a gente pode comentar e acho que a Isolete ela tem um bom conteúdo para passar para vocês. Bacana. Agora eu vou passar um pouco aqui para a Isolete comentar sobre como é que todas essas tendências são vistas para o pós-vendas, né? Então vamos detalhar um pouco mais a parte de serviços, atendimento ao cliente.
Isolete, fica à vontade aí para puxar. Então, pessoal, olha o link que tem aí com o que o Renato estava falando. O que a gente viu lá no mercado americano, que eles estão comentando, que o mercado de serviços ele é enorme e estável. E por que estável? Em tudo isso, essa relação com as novas, o crescimento populacional, essa geração que quer ainda usar o carro, né, independente se o carro é próprio ou se é através de assinatura. Então, aí é uma grande oportunidade. Lá eles estão falando em torno de 400 bilhões de dólares. E o importante é o crescimento disso. Se em 1980 isso representava 15% da receita bruta da concessionária, 10 anos depois já foi para 25%, e agora eles estão falando numa faixa de 45%, é uma baita oportunidade aí de trabalhar o pós-venda, os serviços. E o outro fator interessante é que a pesquisa mostra que 30% dos clientes apenas 30% estão muito satisfeitos, ou seja, o restante não está muito satisfeito. E tem uma pesquisa da Cox Automotive que corrobora isso, onde ela diz que a grande frustração do cliente com o pós-venda é a demora no serviço. Então, olha só, interessante, fazendo esse link do que a Fabi falou agora, né? Do now customer, do cliente querer as coisas agora, rapidez, velocidade. Então, a demora no serviço gera uma frustração, gera um descontentamento com a marca ou com a concessionária. Por outro lado, se a concessionária conseguir fazer essa equação, né? Existe o mercado, existem os clientes que estão insatisfeitos, isso significa o quê? Dinheiro na mesa. Então, essa é uma grande oportunidade, uma grande tendência que a gente trouxe como um insight. E para fazer isso, o que nós temos? A chave de tudo isso, a chave de capturar essa demanda é a conveniência. Voltamos a essa situação, eu lembro que o ano passado, no NDA do ano passado, a gente viu muito conveniência, várias palestras abordavam conveniência, e agora voltou com uma força maior ainda. Então, esse ano passado, onde as pessoas ficaram muito em casa, isolamento, onde elas buscaram muito, elas fizeram uma imersão no mundo online, essa questão da conveniência, ela aflorou, ela ficou mais forte. E 42% dos consumidores estão dispostos a pagar mais pela conveniência, né? Quantas vezes a gente, não, eu vou pagar um pouco mais, mas a pessoa me traz aqui em casa. Não, eu pago um pouco mais, mas ele resolve toda a situação, ele é um despachante e tal, ele me entrega o carro pronto. Então, isso é praticamente metade dos consumidores, né? Com uma tendência de aumento. E o que a gente percebeu também, né? Que onde é que está essa conveniência? Essa conveniência, ela está lastreada em 2 pilares. Um, que é a questão dos processos. O Renato falou um pouco disso, né? De ser um processo frictionless, ou seja, sem atrito, uma experiência mais fluida do cliente junto à concessionária. E o outro pilar é a questão de local e tempo. É prover, disponibilizar para o cliente o que ele precisa, anywhere, anytime, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, olha só, existe uma pesquisa também da McKinsey, onde ela mostra essa preferência do consumidor pelo omnichannel, quer dizer, a multicanalidade. O consumidor, quanto mais exigente ou quanto mais now customer, ele quer falar com a concessionária em diferentes canais. Uma hora é o telefone, outra hora é o site, outra hora é o chat, né? Os aplicativos, né, que estão se multiplicando. Então, esse é um ponto extremamente importante para fazer uma experiência fluida. E a alta velocidade. Nesse contexto, o cliente não tem mais paciência para ficar esperando ou para ficar repetindo informação. Aquele cenário onde o consumidor liga para a telefonista atende, passa para a oficina, passa para vendas e assim, e ele fica repetindo a informação, isso é coisa do passado, né? Não tem mais espaço para esse novo consumidor. Então, essa instantaneidade que a própria tecnologia traz. A gente está tão acostumado, né? Apertou o botão, a informação já aparece. Apertou o botão, a impressora já está funcionando. Então, essa instantaneidade, essa alta velocidade, é um outro ponto que é chave aí para o capítulo conveniência. E nessa mesma linha, a gente percebe, e foi um tema abordado lá,
o agrupamento de ofertas. Se o cliente ele quer rapidez, ele quer velocidade, ele não quer ofertas fatiadas. Olha, agora a gente vai falar de seguro. Aí volta de 2 dias, agora eu vou falar do financiamento. Agora eu vou falar do pneu. Não, no momento que ele está ali, que ele vai tomar a decisão, ele quer o quê? Ele quer uma abrangência. Eles comentaram assim, abrir o menu, ampliar o menu, abrir o leque para que ele possa ter uma visão sistêmica do que ele está contratando, de como que é o serviço, da ação e da compra que ele está fazendo. Então, tudo isso, o que demanda? Tudo isso demanda processos digitais integrados. Ou seja, a informação que vai pelo chat, ela tem que conversar com o que está no site, com o que vem pela central telefônica. Isso tudo tem que estar amarrado com ERP por trás. Por quê? Para diminuir a possibilidade de erros, diminuir a possibilidade de falhas e fazer com que essa jornada efetivamente seja frictionless. Ou seja, que ela não seja uma jornada cortada, particionada, que ela seja fluida, porque é a experiência aí que conta. No outro lado, a questão do tempo, né? Do local, do tempo. A questão de serviços satélites. Então, o que eu quis abordar? Por exemplo, ter um local próprio ou alugado. Isso é uma questão a ser verificada para cada situação, porque o que é importante? É ter algo, ter o serviço numa área de grande fluxo, numa área que seja próximo, fácil para o cliente. A palavra facilidade, praticidade, que ele consiga rapidamente resolver as questões do seu veículo. Então, por isso o serviço satélite. Às vezes, não, a concessionária é aqui, a oficina vai ser nesse mesmo local. Não, por que não ter um ponto de atendimento em um outro local, mas que ele seja mais próximo do cliente, que ele dê a conveniência, que ele dê a facilidade do cliente. E um outro cenário é a questão dos horários estendidos, né? 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, serviço em casa, serviço no escritório, né? Coleta, entrega. Essa questão do leva, de trás, isso já é uma realidade. E o ano passado marcou muito. Eu me lembro que eu tive uma experiência, era um domingo de manhã, eu tinha que viajar às 6 horas da manhã, né? Eu saí lá, fui pegar o carro, liguei o carro não funcionava. Gente, nessa hora eu me senti literalmente esse consumidor, ávido pela conveniência, ávido por alguém para resolver o problema, porque eu estava atrasada. Pit stop, acionei a concessionária. Gente, em 20 minutos estava resolvido, eu estava indo para o meu compromisso. O que acontece? Eu digo assim, não é um cliente satisfeito, é um cliente feliz, porque quando a gente resolve o problema do cliente naquele momento que ele precisava, naquela hora, isso tem um valor para o cliente que é muito, muito forte. Eu já divulguei isso para N pessoas, para amigos, já recomendei a concessionária, já está no meu top 1 lá. Então, essa parte da gente pensar, e o desafio é como prover toda essa conveniência para o cliente da concessionária. E um outro insight que nós tivemos é essa questão também que o pessoal abordou antes, a digitalização do atendimento. Então, esse now customer, né, ele que quer tudo agora, e que ele compara o serviço da concessionária com serviços de outra categoria. Então, a rapidez que ele tem ali para contratar um filme, para entrar no Netflix, tal, ele está comparando com a concessionária. Então, a gente tem inúmeras possibilidades de dar esse autosserviço para o cliente, desde o agendamento, passando pelo check-in, pelo check-out. Vejam só, o quanto de serviço nós podemos colocar através de um aplicativo. O cliente pode, em qualquer momento, em qualquer lugar, com o seu smartphone, agendar, fazer o seu agendamento da oficina, ele pode lá verificar detalhes do OS, ele pode ter a ficha de segmento, acompanhar os orçamentos, tudo na hora que ele quiser, quando ele quiser. E o assistente virtual? A questão de robôs de atendimento, né? Tem pessoas que querem telefonar, ser atendida por uma assistente mesmo. Então, ele pode ver ofertas, ele pode pegar informações sobre o agendamento, sobre o carro. E isso tudo, essa questão do assistente virtual é uma outra forma de disponibilizar o atendimento 24/7.
a conveniência, a facilidade. Claro, isso tudo demanda por trás uma integração para que ele possa ter a experiência fluida. Então, a informação que ele vai ter lá no chat, no telefone, elas todas têm que estar encaixadas, né? Elas têm que estar integradas, sintonizadas. Totens é algo que é mais comum, né? A gente vê totem tanto na concessionária quanto em alguns pontos estratégicos, shoppings, e ele pode ter a informação disponível sobre o lançamento de um carro, sobre as ofertas, o próprio check-in. Então, é a tecnologia ali à disposição do cliente. E o ano passado também veio com muita força, né? Ali a Fábio falou, né, que o eletrônico cresceu, né? Dobrou de 5 para 10. E eu acho que essa parte de pagamentos, os meios de pagamentos, o pagamento sem contato, ele surgiu por uma pandemia, que seria uma causa raiz um pouco negativa, né? Uma pandemia. Mas ela foi tão oportuna, ela foi tão benéfica para o cliente, que hoje, em qualquer momento, você está lá, você recebeu lá, vai pagar a sua OAS, um link de pagamento, agora com o Pix, não precisa se preocupar mais, poxa, tem que sair de casa, tem que pegar, não, é tudo muito fácil, tudo muito rápido. E essa digitalização do atendimento, no final, como eu disse, no final das contas, é o quê? A gente está empoderando o cliente. O cliente se torna protagonista. Ele toma a decisão a hora que ele quer, é flexível, né? Não precisa depender mais daqueles horários convencionais. E para a empresa é muita agilidade. Quantas etapas do processo elas podem ser eliminadas, podem ser simplificadas. Olha a produtividade. Quanto ganho de produtividade a concessionária pode ter, isso é impacto no lucro direto, né? É rentabilidade na veia, como a gente diz. Então, essa parte da digitalização, eu acho que é um grande insight e é uma realidade, né? Não tem mais volta, né? É daqui para frente. Outra ideia que veio, que também já vem, assim, é um crescente, né? A questão do veículo elétrico e dos veículos conectados. O ano passado nós vimos isso, nós estamos presentes lá, o carro elétrico, né? O carro conectado. Só que isso está ganhando uma aceleração muito grande. E as concessionárias, elas precisam se preparar aí, né? Muitos de vocês certamente já têm lá a sua estrutura, já estão vendendo carro elétrico, já tem uma estrutura para atender o cliente. Agora, que interessante, ó, os dados do evento. As novas vendas nos Estados Unidos, em 2025, a previsão é que 9,5% já sejam desses carros eletrificados. E 2030, 19%. Trazendo isso para a nossa realidade de Brasil, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, ela registrou no ano passado, que foi justamente o ano da pandemia, onde as vendas caíram, houve um crescimento de emplacamentos desses veículos eletrificados de 66,5%. Então, é um nicho de mercado que ele está crescendo, ele é resiliente a essa crise que está ocorrendo. 1% hoje dessa frota, ela já é uma frota eletrificada, né? Os postos de abastecimento aí elétricos estão se ampliando dia a dia. E o que isso influi no dia a dia da concessionária, né? É investimento em ferramenta, em equipamentos, né? Então, agora a gente já tem lá aquele box específico para atender o cliente do carro elétrico, né? Então, às vezes ele já é separado, a questão de segurança, os elevadores, né, já para fazer a manutenção não são os mesmos, né? Os EPIs, que são aqueles equipamentos, né, de proteção individual dos mecânicos, afinal, está trabalhando com alta voltagem, eletricidade, é questão de segurança. Então, tudo isso demanda um investimento, porque esse tipo de veículo, ele traz muita tecnologia embarcada, né? Então, eu acho bem interessante porque não parecia algo tão distante, hoje é realidade, hoje a gente entra na concessionária e já vê lá aquele box de atendimento específico. Hoje pode ser 1, 2, daqui 10 anos quanto será? Então, é um ponto de atenção porque também é um diferencial, agrega valor no momento em que tem um mecânico capacitado,
Muitas montadoras, elas estão trazendo de fora profissionais para qualificar esse mecânico. Outras, eu vi que estão fazendo parcerias aí com o Senai, porque é uma mão de obra diferenciada, é um profissional mais capacitado, certificado. Então, esse olhar para esse upgrade da parte de manutenção, tanto estrutura física quanto capacitação, é um ponto de super atenção e vai ser um diferencial para a concessionária. E o faça você mesmo também foi uma frase que marcou bastante, que o faça você mesmo está em declínio quando se trata desses veículos com maior tecnologia embarcada, né? Aquela situação, eu vou ali na loja de peças, né? Pego a peça, vou lá, faço em casa, né? Recupero. Não é mais assim, não é tão fácil assim, né? Você está mexendo com muita tecnologia. Os sistemas atualizam sozinho via internet. No momento que chegar uma internet 5G, isso vai se acelerar ainda mais. Se danificou uma peça dessas, o custo é enorme. Então, é um outro mindset do consumidor. Esse foi um insight que a gente também percebe como oportunidade. Uma oportunidade da concessionária criar mais valor agregado e se diferenciar. E aí também vale o seguinte, como é que os centros automotivos e as oficinas independentes estão se preparando para esse tipo de veículo? Imagina, estacionar um veículo lá de 150, 200 mil, totalmente elétrico no seu centro automotivo, será que está preparado? O que está fazendo para se preparar? Então, são as reflexões que a gente está trazendo aqui para já descortinar, né, esse novo cenário que já é uma realidade. E a questão do F&I, que o Renato também abordou, é um ponto que lá eles estão mostrando, e possivelmente, né, tem tudo a ver com essa questão dos carros por assinatura, da segurança, por quê? Ele está crescendo. Os dados, esse gráfico, que é uma série histórica americana de 2010, mostra que no ano passado, no terceiro trimestre do ano passado, ele superou 2019. E por quê? Claro, tem a situação de melhores processos, melhores interfaces com outros sistemas, o sistema de F&I já é mais integrado, mas principalmente porque os consumidores, eles estão dispostos a proteger o carro, devido a todas essas incertezas, a tecnologia. Poxa, foi lá e fez um investimento dessa magnitude, um seguro, um pacote de serviço, tudo isso vem de roldão, vem na esteira da questão de proteger o seu veículo, né? E é uma tremenda oportunidade aqui para a concessionária. Até a gente trouxe aqui, a gente ampliou um pouco o tema, porque quando se fala em F&I, a gente sempre associa, né? Financiamento seguro, mas o espectro aqui, ele é maior, ele é mais abrangente, né? E o serviço de valor agregado, ele fideliza os clientes. Claro, vejam que desde o próprio seguro, ele já está se moldando a esse novo mindset. Por exemplo, seguro on demand. O concessionário tem seguros aí onde ele começou a pagar quando saiu da garagem de casa, estaciona, daí como se fosse um taxímetro, para, depois volta. Ou seja, são ideias inovadoras que estão sendo trazidas e colocadas nesse mercado. Por quê? Esse é um mercado, gente, que 98% das motos no Brasil não tem seguro e em torno de 70% dos carros também não tem seguro. E muitas vezes é porque o valor não cabe no bolso do consumidor. Então, no momento que se cria uma oferta e essa oferta, ela vem e ela encaixa na questão de conveniência, na questão da necessidade, na questão de ser mais personalizado para o bolso do cliente, é uma oferta que vai ter sucesso. Nós trouxemos também como exemplo a questão ali do Jeep, né? Da Jeep que lançou pacote de serviços para os seus carros, né? O Chevrolet, apesar de tudo o que já tinha, lançou o OnStar. E aqui um caso bem interessante, que é da Carplan. Olha a maneira como ele está tratando o cliente, né? Ou o veículo, ou o plano. O plano de saúde do seu carro. Então, o consumidor, ele tende a quê? Ele tende a achar que a manutenção, que isso tudo é custo. Mas no momento que faz o paralelo com saúde, né, ele muda o mindset. Puxa vida, você, como pessoa física, você
toma remédio, faz check-up, faz manutenção preventiva sua, né? Vou ser preventivo, né? Não vou deixar o problema acontecer. E ele está fazendo esse paralelo, é um mote diferente. Ele está mudando também a mente do consumidor. Olha, é um plano de saúde para o carro. Sem falar nisso, a gente tem ainda garantia estendida, a gente tem possibilidades de pacotes específicos para carros conectados, revisão periódica. Então, tudo isso é um portfólio, digamos assim, de serviços agregados que eles podem ser lançados, criados, para capturar toda essa demanda que está aí e muitas vezes inexplorada, né? Como a gente falou, dinheiro na mesa e que quem chegar antes vai levar. E por fim, o último mindset aqui, a gente está falando que tem relação com toda essa trajetória, que é o lifetime value. O que é isso? É como se a gente pensasse, a vida, o tempo de vida do cliente nosso, o quanto ele deixa de dinheiro dentro da concessionária no seu período todo. Então, a grande visão, a grande mensagem aqui é: não perca de vista o valor do cliente ao longo do tempo, né? O valor vitalício, o valor da vida do seu cliente. Então, imagina a trajetória, né? O cliente vai lá, ele comprou um carro, seja um veículo de alto, top de linha, seja um elétrico, seja o que for, ele estabeleceu o vínculo com a concessionária. Passa o período da garantia. Transitando pelo período da garantia, ali ele vai ter algum pacote de revisão, ele vai trocar um pneu, ele vai trocar um acessório, vai o ar-condicionado, que às vezes dá problema, troca de carro, e aí ele permanece com a concessionária. Nessa trajetória toda, eu não estou nem falando que ele vai indicar para o filho, indicar para a esposa, indicar para os amigos. Então, essa trajetória do cliente, quanto que vale isso, né? Quanto que vale o ticket médio, por exemplo? Então, vamos pegar uma conta. O ticket médio de uma revisão versus quanto ele gasta na concessionária ao longo do período e quanto tempo ele fica na concessionária. Sabe? É a receita. Também traz uma previsibilidade no momento que você sabe que aquele cliente vai ficar um longo tempo. 3, 4 anos, de preferência a vida toda. E uma equação que foi muito em destaque, eu acho que é essa equação aqui que a gente está mostrando, que 77% dos motoristas, eles usam serviços de reparo além da concessionária. Ou seja, normalmente, o que ocorre? Fica na concessionária durante o período da garantia, terminou a garantia, ele vai procurar um serviço fora da concessionária. Por quê? Às vezes, é muito pelo mito de que é mais barato. Nem sempre é mais barato, né? Às vezes a forma ou é uma verdade que se instalou, mas nem sempre é mais barato. E às vezes o barato sai caro. Então, essa questão de por que ele vai, o que a concessionária está fazendo para mostrar para ele que, opa, não é só o preço, o meu preço também é competitivo, fica com a gente. E mostrar e chamar o cliente, manter ele dentro dessa jornada do tempo de vida, porque olha só, menos de 10% dos concessionários eles investem em publicidade, né, digital, seja para peças ou seja para serviços. Às vezes, a concessionária pode ter uma excelente reputação, ela tem uma excelente mão de obra, o preço super competitivo, ela tem um tesouro, mas ela guarda para ela não está divulgando, ela não está trazendo para o cliente, né? E aí, o resultado dessa equação qual é? Eles chamam ali de ponto cego, né? Está perdendo incontáveis oportunidades de lucro. Então, esse olhar da jornada do cliente, de todas as etapas de serviço, de atendimento que a gente pode fazer, uma experiência mais satisfatória e mais que traga mais retorno financeiro para a empresa, é a reflexão que a gente traz. Então, na verdade, aqui, né, nesse tema, né, o grande desafio é qual? É manter o cliente com a concessionária, de preferência pela vida toda, gerando receita e feliz. Eu não digo nem satisfeito. Satisfeito é uma palavra tão já comum. É um cliente feliz, aquele que é entusiasta, que ele é engajado, que ele defende a concessionária, que ele defende a marca. E como é que faz tudo isso? Bom, gente, tem muita tecnologia disponível para poder dar ao cliente a conveniência
esses anseios do Now Customer, eles podem muitas ser atendidos pela tecnologia disponível e muita criatividade, né? Pensar fora da caixa. Esse eu acho que é o grande desafio aqui que nos traz em termos de serviço, porque tem mercado, tem clientes insatisfeitos, tem grandes oportunidades na mesa. Enfim, como é que captura tudo isso? Então, é essa a reflexão aqui que a gente convida, e passo a palavra agora para o meu colega, o Adilson, falar para vocês aí da parte de peças. Obrigado, Isolete. Estão me ouvindo bem? Então, tá tranquilo. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar em peças, né, eu trouxe uma frase aqui do evento que eu gostaria de contextualizar um pouquinho com vocês. Alguns anos atrás, não tanto tempo assim, 5 anos mais ou menos, sempre existia um grande assunto, um foco, e orbitando em cima desse foco principal, alguns assuntos. E até pouco tempo atrás, o foco principal em peças, tanto no NDA, quanto na FenaBrave, quanto outros eventos de peças, de aftermarket que eu participei, que todo mundo participou, né? Quem está aqui na live já participou, sempre era o quê? O mote era gestão de estoque. Então, como fazer melhor, como eu gerir melhor meu estoque, otimizar meu estoque. E é um assunto super importante até hoje, né? Mas ele era o foco principal. Curva ABC, curva XYZ, estoque ideal, estoque mínimo, máxima reposição. Ou seja, nós tivemos alguns anos, sendo que o foco principal era a gestão do seu estoque. E até hoje é importante, né? E também tivemos uma segunda onda, que as próprias montadoras, isso no caso de concessionárias, começaram a gerir o estoque da sua rede de concessionária, né? Então, algumas montadoras, como Autoparts, Autogiro, vieram aí para gerir o estoque das suas concessionárias. E no aftermarket, né, nas lojas de autopeças, esse assunto hoje já é um assunto dominado. É um assunto importante, né? Ele não deixa de ser importante, mas é um assunto que já está dominado. De algum tempo para cá, né, do ano retrasado, passado esse ano, tanto no NDA quanto aqui, mudou o foco, né? E muito alinhado com o que o Laz e a Isolete falou, o foco agora é digitalização. E essa frase que eu tirei da palestra do Jason, né, lá no NDA, eu acho que é muito forte. O momento zero da verdade refere-se ao momento em que um consumidor abre seu computador ou seu smartphone e inicia o processo de compra. Então, do lado esquerdo aqui está a figura de um passado recente, do cliente com a barriga no balcão, e do lado direito está a figura do novo consumidor, que o Renato falou, que a Isolete falou, e nós somos os novos consumidores, né? Quando a gente quer comprar um tênis, a gente vai onde? No Google. A gente quer comprar qualquer coisa, a gente vai no Google, e peças também. Então, o recado principal que eu gostaria de trazer para vocês é: o mundo é digital em todos os setores, venda de veículos, serviço e peça não é diferente. Então, o momento da verdade hoje é quando o cliente aciona o seu celular, seu computador. E você que está me assistindo, como você está hoje, né? Se o teu cliente acionar no computador, no celular, ele vai te achar? Então, essa é a palavra, é a chave, tá? Ou seja, ele vai conseguir te achar. Então, o recado do NDA, né, que trouxe para mim, que eu percebi, mas isso está vivo aqui no Brasil também, a gente pode transportar para cá, é isso. Não tem volta, né? O mundo agora é digital e peça, inclusive, concessionárias, lojas de autopeças. Eu sei que existe um movimento já, algumas concessionárias, algum aftermarket iniciando, mas é muito principado ainda, né? Se a gente pegar a gestão de estoque, todo mundo já conhece. Se você pegar um gestor de estoque, ele sabe que é curva ABC. Agora, compra venda de peça online, a gente está começando. Então, o recado é esse. A gente tem que estar no mundo online, porque o consumidor, você, eu, estamos no mundo online, ok? Avançando aqui, eu falei do cliente no balcão, mas o que acontece? O mundo físico, ele é tão importante quanto o online. Então, a palavra, que você já deve ter escutado várias vezes, né, é o digital. É o físico como dígito. E o omnichannel, que é a palavra, de novo, que a gente está trazendo, que a Isolete comentou, né, do omnichannel. Ou seja, eu tenho que estar em vários canais. Se o cliente quiser comprar na internet, ele vai poder comprar. Se ele quiser comprar pelo WhatsApp, ele vai comprar. Se ele quiser comprar no balcão de peça, ele vai comprar. Então, ou seja, apesar que o consumidor mudou, a lógica física continua sendo tão ou mais importante, porque é lá que ele busca o produto, é lá que você pode fazer um cross-sell ou um upsell,
O cliente vai lá comprar um farol, você pode oferecer uma borracha, um limpador de para-brisa, ou seja, continua sendo importante. Para quem tem uma rede de peças, cada loja pode ser seu CD de distribuição. Então, ou seja, esse mundo omnichannel, esse mundo digital, ele é enorme e a gente tem que começar a surfar ele, né? Porque se a gente não surfar por cima, a onda vai nos engolir. Então, eu trouxe um pouquinho também da palestra da NJ que fala do digital, né? O que vale é a experiência, ou seja, eu tenho que ter uma mesma experiência no mundo físico e no mundo digital. O que a gente vê por aí são desconexo, né? O cliente começa no digital, quando chega no físico, o vendedor não conhece ele, porque não está a linha, né? Quando a Isolete fala de frictionless, sem atração, né? Sem dificuldade no processo. Então, ou seja, cheguei numa concessionária, cheguei num aftermarket, numa autopeça, eu sei quem é ele, porque ele já veio pelo site. Ah, o que o senhor quer? Ah, eu entrei no site. Então, ou seja, não conhece, né? O formato deve ser revisado à medida que o digital acelera. Então, ou seja, já está acelerando, já tem gente pisando no acelerador mais fundo que você, que eu, então a gente precisa tá antenado a isso. E aqui ele fala que o físico ainda é crucial, né? Ele fala da mudança, mas o recado aqui é isso, né? Que o físico ainda é importante, mas a gente tem que fazer uma mudança no nosso formato de trabalho à medida que esse digital está acelerando cada vez mais. Seguindo, vamos falar um pouquinho do cenário dos Estados Unidos que a gente encontrou no NJ. Então ele fala lá, né, um pouquinho de 2020, mais de 45 milhões de encomendas foram feitas online. Ou seja, uma família de cada 3 pediram algum produto de forma online, né? No segundo semestre, o Starbucks ele viu o mix digital aumentar em 29% em relação ao físico. Por quê? Conveniência. É muito mais fácil da minha casa solicitar, eu quero um frappé de chocolate, vou adicionando isso. Eles criaram alguns combos para facilitar. Então, ou seja, o ticket médio aumenta, né? Quando a pessoa está na loja, às vezes está com pressa, e na casa dela, ou no ar-condicionado do escritório dele é diferente, tá? E aí, nessa última linha, que eu acho que pode trazer facilmente para o Brasil, que, no entanto, devido ao legado, né, restrição, o setor automotivo é sempre o último a fazer mudança, né? Se eu perguntar para você quanto tempo faz você compra um tênis pela internet, você pode falar assim para mim, Adilson, faz uns 5, 6 anos, ou mais, né? Calça. Então, e peça? Quanto tempo faz você não compra peça pela internet? A gente sabe que é um mercado mais conservador, né? Tanto concessionário como aftermarket quanto peça, mas o Covid foi o consultor que veio antecipar toda, né? O Covid antecipou tendências que talvez a gente ia fazer daqui 2, 3 anos, 2025, estaríamos falando disso. Só que veio a pandemia, fechou-se tudo, empresas que eram 100% físicas, que tinham um faturamento, eram sólida física, se viram na necessidade de começar a inovar, né? Então, isso é para a gente saber que a gente precisa realmente pegar esse tempo perdido que nós temos aqui no mercado automotivo. Seguindo, eu trouxe até a palavra que a pessoa da palestra usou, Big Dog in Town, que seria o quê? Seja o cachorro grande da sua cidade, da sua região, do seu estado. Então, o que ele fala aqui, para a gente implementar o e-commerce no departamento de peças, ou seja, para você ser cachorro grande, você tem que implementar um e-commerce de peças. 50% dos consumidores esperam mudanças significativas a longo prazo. Nós 4 aqui, 2 pessoas, entre eu, Renato, Isolete e a Fabiana, queremos uma experiência diferente no mercado automotivo. Quero comprar peça e estar em casa, ou quero comprar peça e serviço junto, chegar lá, já fazer e pagar do link de pagamento, já começa a pegar um link com pós-vendas, né? 43% planejam mudar a forma como fazem compras. Eu não quero ficar cotando loja de peça em peça, pegar o telefone, fazer uma planilha, quanto está o amortecedor aí? Não, eu quero pegar meu celular, entrar e ver. 50% estão planejando manter seus veículos mais tempo. Então, quanto mais tempo, mais frota circulante, a gente tem mais peça para vender, né? Que carro sai da garantia, em muitos casos. E 62% limitarão o uso do transporte público, que casa do que a Fabiana comentou lá, né? Então, ou seja, mais pessoas vão comprar mais carros, as pessoas vão manter mais os carros, que vão aumentar o pós-venda de serviços e vão aumentar a venda de peça. Então, ou seja, esse Big Dog in Town, eu trouxe, porque eu acho que ficou interessante isso. Se você quer ser um cachorro grande, se você quer dominar o seu mercado, eu acho não. Você tem que entrar no e-commerce, né? Seguindo, falando um pouquinho de cenários, né? Trazendo esse cenário do NGA,
que nós olhamos os Estados Unidos para o Brasil, né? A indústria automotiva já está se mobilizando, a gente sabe, como eu comentei, que existem algumas frentes. As concessionárias já estão trabalhando com isso também, né? E um dado importante da OLX aqui embaixo é o seguinte: a OLX, ela detectou que a comercialização de peças aumentou 17% em 2020 em relação a 2019. Só que de julho a dezembro de 2020, ou seja, no segundo semestre, ela aumentou mais 67%. Então, explodiu as vendas, né? No primeiro semestre explodiu, mas no segundo, 67% acima do 17% primeiro. Ou seja, é um caminho sem volta, né? Então, esse é um cenário que eu posso fazer o link com os Estados Unidos. Seguindo um pouco, Adilson, eu quero começar a fazer venda na internet, então, tá? Se a gente, seguindo aqui, Lázaro, vamos pensar um pouquinho em players, né? Se eu for começar a vender na internet hoje ou trabalhar, eu trouxe algumas informações importantes aqui para nós. Na categoria automotiva, 79% das vendas são realizadas pelo Mercado Livre. Se eu separar só peças, chega a 95%. Então, o que eu posso pensar? Eu não posso estar fora desse canal. Se eu começar a vender peças, pelo menos no Mercado Livre eu tenho que estar. Por quê? O que ganha vendendo peça é tráfego. Eu tenho que ter cliente entrando e olhando. Se eu sou uma autopeças, eu não tenho dinheiro para investir num marketplace para gerar tráfego, eu tenho que estar num canal que realmente está movimentando. Então, 95% das vendas de peças no Brasil estão passando por Mercado Livre. Eu trouxe aqui só uma informação como informação básica mesmo. Quais são os 5 maiores produtos procurados na internet? Embreagem, pneus, suspensão, filtros e freios. Então, Adilson, se eu quiser começar a vender pela internet, eu não quero colocar todo o meu estoque, eu posso começar pelo qual? Por esses, que são os mais procurados, né? Embreagem, pneu, suspensão e filtro. Ah, não vendo pneu, vou para embreagem, vou para suspensão. Então, eu estou sendo rapidinho aqui por causa do tempo, né? Mas é para vocês entenderem que o link da digitalização de peças, da peças e-commerce, não tem mais volta e a gente tem muito espaço para crescer no Brasil. Ok, Adilson, você falou as coisas boas. E quais são as dificuldades, quais são os desafios que a gente vai enfrentar, né? Então, para vocês que querem colocar um e-commerce para funcionar, seja em qualquer modelo, né? A gente tem alguns desafios. O primeiro deles é o catálogo digital de produtos. Esse é um desafio para todo mundo, né? Que a gente tem que endereçar. Não adianta eu tirar... Como que eu vou tirar foto do produto, colocar... Se o cliente... esse produto serve para vários modelos, como eu faço isso? É um desafio, tá? Outro desafio é logística, né? Nesse país. Então, eu preciso ter amarrado isso no meu planejamento de e-commerce, essa logística. O terceiro item, garantir o estoque do produto a ser entregue ao cliente. Isso aqui é uma coisa simples, mas muito importante, que a gente viu na prática, clientes que entraram para o e-commerce e desistiram. Por quê? Ele anunciava o produto, o cliente comprava, quando ou ele ia despachar ou o cliente ia buscar, o produto não estava na loja mais. E o que acontecia? O cliente reclamava no Reclame Aqui, que a loja vendia e não entregava. Então, em pesquisa de campo que nós fizemos, alguns clientes nossos e alguns fabricantes que a gente conversou, essa é uma dor grande. Eu publico o meu estoque, a pessoa compra, mas eu não tenho a peça para entregar. Aí, ao invés de aumentar minhas vendas, eu gero insatisfação. E o último, né, esse aqui é alguns desafios, é a integração com o sistema de gestão, garantindo um online e um offline. O online e offline é o omnichannel, que endereça o de cima. Para garantir o estoque do produto, se eu estou integrado no meu sistema de gestão, eu consigo fazer uma gestão mais assertiva, eu consigo ter certeza que o produto que está lá é realmente o produto que eu vou entregar, não vai ter uma ruptura de produtos, né? E aí você pode fazer de várias estratégias, separar alguns produtos X, quantidade X para vender no e-commerce, o resto do físico, mas o sistema de gestão tudo direcionando isso. Então aqui são alguns desafios que eu entendo que a gente vai enfrentar, tá? Isso a gente tem na prática, lá nos Estados Unidos a mesma coisa, mas assim, apesar dos desafios, a gente vai encontrar uma pedra pela frente no caminho. A gente não pode dar uma curva nessa pedra, porque ela vai sempre estar lá. A gente vai ter que tirar ela e vamos seguir em frente. Então, todos esses itens são desafios, mas são endereçados. Ok? Bom, pessoal, é isso. Eu fui rapidinho por causa do tempo. Antes de eu passar a palavra para o Renato, eu queria pedir para vocês, né? A produção me pediu que antes de vocês saírem, tem um botão chamado avaliação no meio da tela. Se vocês puderem depois fazer uma avaliação para a gente perceber, saber se a gente foi assertivo no tema, se vocês gostaram ou indicar novos temas, fiquem à vontade, tá bom?
Eu fui rápido pelo tempo, mas gostaria de tentar passar para vocês que não tem volta e estamos aqui para qualquer dúvida. Grande abraço, Renato, com você. Legal, Adilson. A gente vai ter outras oportunidades ao longo do ano, a gente vai fazer outros eventos aí para debater com mais profundidade esses temas, né? Acho que esse foi um primeiro evento que a gente fez aí no ano para dar essa visão geral, mas tem pano para manga aqui, né? Dá para a gente discutir bastante, a gente poderia ficar horas e horas aqui, a gente sabe que o tempo da galera aí é restrito, a gente vai organizar outros eventos aí para dar foco em alguns temas específicos, né? E respondendo aqui uma pergunta do Giuseppe, relacionada aqui à questão se isso vale também para centros automotivos, lojas de peças, ou seja, o aftermarket, né? Sem dúvida, tudo que a gente fez aqui de reflexão tem que ser levado em consideração também por esse mercado, porque a competição está aumentando no varejo automotivo como um todo, né? Então, todos os players que fazem parte desse ecossistema precisam evoluir. Quem não evoluir, está dentro desse ecossistema, vai ficar para trás, vai ser engolido, né? Então, quando você está buscando digitalmente um estabelecimento para fazer um serviço, você não está procurando concessionária ou está procurando outro centro. Você quer um serviço. Quem tiver melhor ranqueado lá para te entregar isso, te der uma experiência digital melhor, vai levar, né? Eu não tenho essa segregação, né? O mercado é um só, o consumidor é um só, né? Então, acho que isso, sem dúvida, deve ser levado em consideração por todos, tá? Pessoal, eu queria agradecer novamente Fabiana, Isolete, Adilson, todos os participantes aqui pela participação de vocês. A gente vai disponibilizar essa live no nosso canal do YouTube da Lynx. Então, quem quiser para uma consulta futura assistir o vídeo, vocês podem acessar o nosso canal. Fiquem à vontade lá para depois nos mandar perguntas também. Vai estar lá nos comentários. Vocês podem mandar outras questões lá que a gente responde também. Tá bom, pessoal? Obrigado e uma boa noite para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Se cuidem.